A KZ fez de novo. Corpo metálico, produto barato, ótima ergonomia. Hoje vamos de KZ DeFi. Saga. Gente, o Saga é aquele fone padrão encontrado por cerca de $20, tá? Já nessas caixinhas novas, super reduzidas da KZ, com 3 pares de ponteiras Starline e o cabo de sempre. Antes de mais nada, é um fone relativamente eficiente, tá? Um pinguelo aí simples vai dar conta dele tranquilamente. É hora de que comente água fresca e se inscreva no canal para poder ajudar naquele engajamento. O Saga tem duas versões, tá? Conforme vocês podem ver na tela. Uma versão Bass Improved e uma versão Balanced Version, algo assim. Na prática, a mudança na sonoridade é marginal, tá? Mas ela tem uma função. Já adiantando você aí, caso chegue a utilizar os dois, vai perceber as nuances dessas mudanças no uso de médio e longo prazo. Mas assim, na prática, a gente está falando de uma mudança medida na casa dos 2 dBs ou menos, tá? Então é bem marginal mesmo. Então assim, vamos lá. No geral, os dois possuem a mesma característica, assim como se possuem o mesmo corpo, tá? Tipo, é um de cada aqui. Eles são exatamente o mesmo fone, tá vendo? É a mesma coisa, é indistinguível. Acredito, inclusive, que a mudança na ventilação tenha sido feita através de filtro pelo lado de dentro, tá? Porque a estrutura é a mesma. Então fica a dica, caso você seja um psicopata e vá ter as duas versões em mãos, cara, utilize cabos diferentes. É o que eu fiz aqui, porque senão fica impossível distinguir, né? E como certas percepções elas são, vamos dizer assim, absolutamente iguais dependendo da música que você está escutando, só tem como descobrir medindo ou com músicas bem específicas, saca? Qual exatamente. Então, para já matar isso, a diferença essencial da versão Bass Improved cara, vem naquela sensação de estrondo, né? Tem uma região específica do espectro que beneficia a sensação de estrondo. Como o Bass Improved tem esse acréscimo que é prolongado até a região dos médios, ele beneficia justamente essa sensação, que é justamente aquela sensação que a gente tem quando está escutando uma nota muito grave, com muita energia, de uma pequena cócega dentro do ouvido. Então, a versão Bass Improved é a que mais se aproxima dessa sensação. Ambos fones têm bastante corpo e são bastante quentes. Eles são bastante quentes, mas não são abafados, tá? É importante pontuar isso. E em resumo, vamos puxar aí a música Shine do Collective Soul. Nessa música a gente consegue sentir exatamente todas essas questões descritas anteriormente. Calor, as sensações de estrondo, as passagens de guitarra, né, trazem bastante essas características, assim como o trabalho das percussões baixas. E é claro, por se tratar de um fone de assinatura essencialmente frontal, a gente tem uma presença considerável, né? Não tanto em detrimento de outras, mas eu digo, ainda existe certo destaque dos médio agudos aqui, fazendo com que as vozes principais e vozes secundárias, né, os backing vocals aqui no caso do Collective Soul e outras bandas também, soem em primeiro plano. Ainda sobre estritamente a versão Bass Improved, o que diferencia essa versão é justamente a ajuda que esses subs e graves a mais, essa estrutura toda até os médios, suaviza na questão de estrutura de textura e possíveis agressividades de detalhamento que de fato não acontecem na versão balanceada, mas quem liga, né? O ponto a diferença é tão baixa que não chega a gerar nenhum tipo de incoerência em nenhuma das duas versões para nada que eu escutei aqui. Então, para fins práticos, eles são o mesmo fone com um temperinho diferente, tem um temperinho de leve ali diferente. E para falar de mais detalhes, né, eu vou invocar o antecessor do Saga, que para mim aqui claramente é o KZ DeFi sem chavinha. Por quê? Cara, o Saga é basicamente a lógica do KZ DeFi com mais detalhamento e com mais estrutura de subs e graves, tá? Para as duas versões. Aí nós poderíamos chamar o Saga talvez de Basshead, mas eu considero isso uma imprecisão. Eu vou aqui na linha do meu amigo Cutbox, que fez review desse fone recentemente. Então eu digo, né, que apesar dessa estrutura beneficiada de subs e graves, né, o contraste que a gente tem com a maneira que a composição dessas frequências é posicionada durante a execução de qualquer música
não beneficia aquele tipo de impacto que a gente espera em fones basshead, mas sim algo mais suavizado, né, algo mais focado justamente na sensação de calor, e claro, eles tomam frente, mas não é aquela pancada como acontece em outros fones, como por exemplo, recentemente avaliado, Kefine Clean. Aí entra aquilo que eu digo, muitas vezes não é sobre quantidade, e sim sobre abordagem. Mas eu ainda considero, tá, que é um fone que pode cair nas graças das pessoas que são bassheads, porque é uma alternativa quentinha com leve impacto, tá? Mas não é estritamente fone basshead não, tá? Se você tá esperando pancadão, não senhor. E também, de certa forma, né, essa estrutura beneficiando calor e tal, me lembrou o KZ-ESX, aquele fone que foi lançado no aniversário de 10 anos da KZ. Mas assim, a gente tá falando aqui do Saga dentro de um projeto que beneficia mais a questão de resolução, tem mais resolução, tá? Inclusive que o DeFi, mais resolução que o DeFi que o ESX. E o ESX ele pode ter, transicionando, um problema de ardido aí para algumas pessoas que o Saga corrige completamente. E no geral, eu devo fazer um único elogio, tá? Pro Saga muito importante, né? Eu digo frisar um elogio, porque de fato o fone é basicamente todo bom, pelo menos pro meu gosto. A execução dos transientes é simplesmente fenomenal, tá? É o tipo de impacto que eu espero, é o tipo de tuning completamente agradável, a marcação das notas completamente coerente e de forma que eu considero muito natural. Bom, como aqui não tem muito o que falar de ruim, vamos trazer a exceção, vamos caçar pelo em ovo. Tenho um problema. Bueno, tenho dois problemas, vale? Bueno, tenho muitos problemas. Ele é um fone de metal, né? Então, tipo assim, eu tenho certeza que algumas mulas vão ter um problema aí com ele, por ele ser de metal. Um lado eventualmente vai parar de funcionar. Eu conheço essa história. Eu vi essa história se repetir com DeFi, com o TRN Conch. Tem alguns outros fones aí. Eu vou lembrar. Talvez não pra hoje. Mano, os caras ficam suando no sol utilizando esses fones de metal, retendo aquela quantidade abismal de calor. E escaralho o falante do fone, velho. Você, cara, pelo amor de Deus, eu vou fazer um apelo, tá? Eu não vou gravar um vídeo só pra isso, mas dá esse recado de vez em quando. Irmão, eu sei que parece um rolê muito básico pra alguns, tá? Mas então esse recado não é pra você. Pro resto, bicho, não fala que é falha de projeto quando você sai do banho e coloca o fone no ouvido, tá? Quando ele parar de funcionar. Isso não é falha no projeto, isso é falha no seu ensino médio. Agora que eu esvaziei a minha alma do ódio, né, e já falei acerca do possível problema do fone metálico, né, cuide bem do seu fone. No fim do dia, o máximo que uma pessoa, espero eu, pode achar de negativo do Saga, né, porque de fato é um fone muito agradável no geral e barato, é que ele vai ser sem graça. Eu tenho certeza que muita gente vai achar ele sem graça, tá? Ele é sem graça, de certa forma, sim. E já que eu gastei um regizinho de graça, né? Deixa eu dar um recado geral. Gente, eu gostaria muito, muito, muito de coração, tá? De avaliar todos os fones da KZ. Então, se você, eventualmente, representante da KZ, estiver assistindo esses fones... Qual o problema? Problema! O seu português é o problema! Cara, pode mandar tudo no peito do seu pai. Eu vou pegar todos, avaliar todos e medir todos, né? E eu não acredito em você. Eu não acredito. Na medida que o fluxo permitir, porque são trocentos fones. Agora, entendam de uma vez por todas, não adianta me pedir vários fones nos comentários, gente. Não é má vontade. Assim. É tipo que não existe a menor possibilidade de eu gastar dinheiro com tanto fone, sabe? De uma marca que lança tantos modelos no mercado ao mesmo tempo. A galera tem pedido bastante o KZ Castor. Velho, o KZ Castor, se eu não me engano, tem 4 versões já, sabe? É tipo, não, é impossível. Não dá, tá? Pelo amor de Deus, bicho, eu sou professor. Para não perder o hábito e voltar aos velhos bons hábitos, né? Escutem, né? Steve Miller Band, né? Banda sensacional do Steve Miller, pasmem. Escutem o álbum The Joker, que foi o álbum que me divertiu avaliando o Saga, tá bom? Bebam água, não se esqueçam, tá? Comentário, pá, segue aí e tal. Ó, vejo vocês em breve. Beijinho.
Muito bom.